Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Jonah e eu nem ia gravar esse vídeo, mas acabei que preciso gravar ele. Assim, como jogador, né, casual e como um criador de conteúdo, eu precisei vir gravar esse vídeo. Estou gravando agora, após o evento que eu vou falar, que provavelmente tá no título aí na thumbnail para vocês, que foi o State of Play da PlayStation anunciado, meio que de surpresa até, de um dia para outro. Tô gravando aqui agora 11 horas do dia 12 do 2. O evento foi às 19 horas do dia 12 do 2. Eu cobri o evento em live. Acabei cobrindo o evento em live. Tava com toda uma expectativa. Tava com expectativa. Por que tava com expectativas? Vários rumores saindo dia após dia, né? Eu postando nos meus canais, nas minhas páginas. Remakes. Claro, a maioria a gente sabe que não vai ter, mas a gente fica com uma certa expectativa, porque logo que saiu esses rumores, teve o anúncio do evento. A Sony veio, State of Play, né, o primeiro 2025, tal, com novidades aí pro PlayStation 5, blá 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 blá. Você pensa, se teve rumores, a gente vai espera que venha, né, alguma novidade, alguma coisa. A gente sabe o que eles estão fazendo. A gente sabe. Então a gente pensa que vai vir pelo menos ali uma logo, assim, uma coisa. Ou pelo menos das franquias que a gente já sabe que tem, vai ter uma gameplay, vai ter ali um teaser, vai ter ali alguma coisa. E o que eu quero expressar para vocês é que eu estou extremamente decepcionado. Extremamente decepcionado. Mas muitos falam, mas você que também vai com muita expectativa, né? Você também quer que, nossa, anunciem tudo. Mas não é isso, pessoal. Eu quero que vocês pensem comigo. Quando uma empresa do tamanho da Sony anuncia que vai ter um State of Play, que é um evento dela, exclusivamente criado para ela, para os consoles, né, da PlayStation, você pensa, eles vão fazer um evento porque tem algo grande, tem uma novidade, tem uma surpresa para mostrar pra gente. Se não for, eles vão anunciando durante o dia, igual fez aqui a From Software, hoje mesmo, no dia 12, lançou o trailer dela. Do Elden Ring Night Rain, né, que é um novo jogo da From Software, hein, né, sem alarde, só simplesmente lançou, colocou a data ali, então beleza. Mas não, a Sony vem e coloca um evento. Você pensa, um evento vai parar, todos os criadores de conteúdo vão né, tirar do seu tempo para fazer a transmissão. Eu, por exemplo, cheguei correndo do trabalho para fazer a transmissão, né, pro pessoal ali que tá me acompanhando, a minha comunidade acompanhar comigo, a gente acompanhar junto ali. Então a gente fez um esforço pensando que ia vir, né, algo grande. E todo mundo tava com essa expectativa. Não tem como. Eu via na internet todo mundo dando pitaco, vai ser isso, vai ser aquilo. E simplesmente a gente viu esse evento. Eu vou falar para vocês o que teve nesse evento. Primeiro, só citar. E depois vou debater e fazer um resumo, um breve resumo e a minha opinião do que eu achei desse evento. Vamos lá. Então, pessoal, tivemos. Eu tô no celular aqui para uma colinha. Borderlands 4. Tivemos um trailer, tivemos ali um pouquinho, né, do que vai ser o jogo, tivemos aí a data que ele vai sair, que é ali em setembro, né? Acho que 26 ali de setembro, então bem finalzinho do ano, até próximo do lançamento do GTA, fiquei meio assim, mas é da mesma empresa, da Take-Two, certo? Então tivemos aí o Borderlands 4. Tivemos um Darwin Paradox, que para minha opinião, sei lá, não vou nem falar muito, mas é um jogo tal de você se evoluir como um polvo. Você é um polvo e você vai evoluir. Esse foi um que estava no final do evento, foi nos últimos 15, 10 minutos de evento, você ser um polvo. David Diver, Ichiban Holidays, eu nem lembro de ter visto esse daqui, sendo bem sincero para vocês, mas é uma parceria entre ali, entendi, é uma parceria do David Diver, se juntou a Like a Dragon no caso, entendeu? Alguma coisa ali, como se fosse uma DLC ali, para cantar karaokê, infiltrar-se na base, na base da porrada e ver os conhecidos quando ele ser lançado PS5 PS4 dia 10 de abril, beleza, tivemos isso aí. Days Gone Remaster. Não podia faltar no State of Play. State of Play não pode faltar um remaster, né? É um remaster interessante até. Days Gone já é um jogo bonito, já é um jogo top, mas teve um remaster pro PS5 no caso. É bom que citaram o Days Gone, pelo menos. Parece que a Sony odeia o Days Gone.
Mas vai ter um remaster do Days Gone aí, 4K, 60 FPS nativo, PS5 Pro. Beleza. Ah, $10 pra você fazer o upgrade. Então, 50 aí, 60 reais aí na cotação nossa pra você poder jogar ele com um pouquinho mais de sombra. Diz que vai ter alguns conteúdos adicionais, alguns mods ali, beleza. Né? Igual foi o que fizeram com o The Last of Us 2 aí, que a galera, né, não curtiu. Digimon Time Stranger. O mais novo da franquia da Digimon Store, lançado no PlayStation 5 2025. É um JRPG. Tudo bem, é um jogo, tá. Interessante. Vamos lá. Direct 8020. Eu vi, não entendi nada. Mas é futurístico. Um mundo futurista, espaço, né? A tripulação da Cassiopeia, babá. Beleza. Detalhe que é jogo futurístico aí, né? Todo jogo tem que ter alguma coisa de futurismo. Dreams of Anor. Esse aqui foi uma palhaçada que eu vi nesse jogo aqui. Parece que eu tava vendo um gráfico de PS2. Né? É a mais nova edição franquia Pixel 1 que será lançado para PS5. Esse jogo é de ação e exploração. Mas se vocês. Não sei, vocês viram, né? Mas se vocês não viram, pesquise o trailer desse Dreams of Another pra vocês verem. Só pra vocês verem o que eu tô falando. Aí tivemos Five Nights at Freddy's, Secret of the Mimic. Tem milhões de Five Nights at Freddy's que eu nem consigo até me perco, né? Enquanto o jogo tem. Parece que todo evento tem um Five Nights at Freddy's. A gente teve um filme esses dias aí também. Hell is Us. Esse Hell is Us no último State of Play foi um dos poucos jogos que eu achei muito interessante o trailer dele. Assim, parecia um Souls-like, meio na idade média, mais com tecnologia, assim. Mas nesse trailer de hoje eu já perdi o hype pelo jogo. O trailer conseguiu ser pior, conseguiu dar um downgrade no jogo pra mim, que eu não me interessou mais como tinha me interessado lá naquele State of Play. Então... tivemos aqui a DLC do Lies of P, é interessante até, por sinal. Lies of P Overture, que é um conto, vai contar mais ou menos o passado aí do protagonista, que vai ser agora realmente a história, como se fosse ali uma DLC explicando a origem do personagem certinho. É interessante, né? Não é exatamente alguma coisa pra fazer, vamos fazer um evento porque vai ter a DLC do Lies of P. Não é. É só colocar ali pra, né, ter, digamos, programação. Aí tivemos alguma coisa sobre o Like a Dragon, né? O Pirate Yakuza em Hawaii, né? Que no caso, a gente já viu bastante, já viu o trailer, sabe que vai ser lançado agora dia 28 de fevereiro, então não precisava ver, não foi um evento para mostrar esse jogo, a gente sabe disso. Aí tivemos Lost Soul Aside, boas-vindas ao Soul Aside, jogo de aventura e ficção científica emocionante, bastante estiloso. Eu vi, não me interessou nada também. Não vi nada demais no jogo. Aí tivemos esse Metal Elden. Mais um jogo futurístico, com armadura e tal, né? Também não me chamou a atenção. Metal Gear Solid Delta Snake. Se fosse o evento para esse trailer, seria interessante. Foi um trailer legal, teve uma pitada de gameplay, né? Vi um pouco ali do Metal Gear que tá, né, chamando a atenção esse remake. É um remake, vai lançar. Porém, esse trailer foi vazado há dias já. Então a gente já viu o trailer, já comentou, eu já postei nas minhas redes, então já vi esse trailer, então foi pra mim surpresa nenhuma. Eu olhei como se tivesse olhado há dias atrás, então não. Então é um trailer que já vazou, então um evento ali só colocou ele. Mindsay 3, não entendi nada, gente. Só o nome do jogo é Mindsay Eye, na verdade é Mindsay Eye, né? É mente, olho da mente, sei lá. Mas tipo assim, não me chamou atenção. O nome do jogo já não me chamou atenção. Né? Tipo, eu falei, jogos você já conhece pelo nome, você vê quando o jogo é pesado, assim, quando o nome é pesado, The Last of Us, God of War, Days Gone, Resident Evil, jogos que o nome já, esse aqui o nome já não me chama atenção. Posso estar falando bobagem? Posso estar falando bobagem, mas eu pego por eu jogador. Quando eu era criança eu via jogos, olhava a capa, a parte de trás tinha 5 ceninhas no jogo, né? No PS2 a gente comprava o jogo pirata, 3x10 mesmo, mas um monte de jogo desconhecido, você olhava, parece legal. Você virava a capa, tava ali algumas ceninhas do jogo. Ali que conquistava você se comprava o jogo, não. Se você gostava daquelas ceninhas, você passava. Às vezes podia o jogo ser bom, mas você passava. Se você gostasse das ceninhas, o jogo parecia ser bom, você comprava. O jogo era ruim às vezes, era péssimo. Mas as ceninhas ali, você achava que era bom. Então o jogo também não me chamou atenção. Aí tivemos o Monster Hunter Wilds de novo. Eu já vi milhões de teaser. Aí teve beta, tudo, a gente sabe praticamente o jogo todo. Teve o Monster Hunter Wilds um bom tempo no início já do evento, né? Então, nossa, de novo o Monster Hunter. Vai lançar agora, acho que final do mês também.
28 de fevereiro. Aí o Onimusha, tivemos aí o anúncio do Onimusha 2, é um remaster, provavelmente aí pro Play 4, Play 5, e tivemos aí o Onimusha Way of the Sword. Foi levemente interessante, já foi anunciado no The Game Awards, e tivemos uma gameplay, um trailer diferente ali, nada muito a mais também, mas que chamou levemente a atenção, mas nada que justifique fazer um evento para ele, certo? Aí tivemos os catálogos de jogos, né, que vai ser na PlayStation Plus. Jedi Survival foi um jogo mais ou menos interessante, o resto nem vou citar para vocês aqui. Tivemos Saros. Saros é o seguinte, pessoal. Saros é o seguinte. Foi o grande finale do evento. Não, é possível. Depois desse evento, vai chegar no final e vai ter um anúncio, vai ter uma gameplay de algum jogo top, né? Wolverine, que foi esquecido totalmente lá, tá na mão da Insomniac Games, foi esquecido totalmente. A Insomniac se preocupou em lançar o Spider-Man 2 pro PC de forma horrível, né? Nem sei se a Insomniac lançou ou é outra empresa, mas péssimo. E o jogo abandonado, a gente queria o pessoal, vai vir uma gameplay de Ghost of Tsushima, é um jogo já anunciado, vai lançar esse ano já esse jogo. Então vai ter uma gameplay. Ah, mas vai que faz um evento só pra ele lá na frente. Mas é um State of Play, uma oportunidade de colocar ali uma gameplayzinha e tal. Não teve. Ah, vai ter alguma coisa sobre Resident Evil 9. Esse a gente sabe que a Capcom vai fazer o evento dela pra esse tipo de jogo. Ah, vai ter o God of War remasterizado. Estávamos com esperança, porque teve, além de ter os vários rumores aí, 2 dias antes deles anunciarem o evento, a gente tava esperando, 20 anos de God of War, vai ter um remasterizado dos jogos clássicos PS4 e PS5, remake, jogo novo, acho difícil, mas vamos remasterizar, vamos colocar no catálogo de clássico lá na Plus, sei lá, vamos fazer alguma coisa. Não teve. E também eu tava esperando alguma coisa de Death Stranding 2. Não é um jogo que tá me chamando muita atenção, mas a gente fica curioso. É o jogo do Kojima. Penso, vai ter rumores que o Kojima já tinha editado trailer, trilha sonora já, né? Vai lançar no final uma gameplay ali. Até agora foi trailer cinemático. Tem uma gameplay de Death Stranding. Death Stranding era o que eu tinha quase 100% certeza que ia ter nesse evento. Quase. Nem isso teve. Aí veio esse jogo aqui, Saros, né? Certo, o grande finale. Daí teve outros, galera. Assim, eu vou falar só: Splitfish, Splitgate 2, Sonic, Stellar Blade, uma DLC, Midnight Walk, vários jogos aí que eu nem prestei atenção. WWE, por favor, né? Vamos falar do Saros, que foi o grande finale. Então, começou ali na praia, como um personagem e tal. Aí aparece um sol ali, num eclipse, meio um buraco negro, tem uma armadura gigante com sol no peito. Você pensa, meu Deus, o que é isso? O cara olha, puxa o ar, acabou. Saros o nome. A gente não consegue, não é uma IP nova, claro. É da Sony, é de um estúdio que não é tão grande. O estúdio está apostando bastante. E é simplesmente que só lançou no grande final sem falar nada. A gente não entendeu nada do jogo. Teve ali uma sinopse, o diretor de arte explicou alguma coisinha, mas simplesmente um grande final de um jogo que... Pega lá o The Game Awards, que colocou lá o Winter the Galactic. Tipo, a galera reclamou que o evento não foi bom. O evento foi bom. O evento colocou vários jogos interessantes, assim. Colocou os jogos que tem à disposição pro evento. Porque é um evento em geral, você tem que colocar jogos de todas as empresas. Não é igual o State of Play, que a Sony pode focar nela e alguns outros jogos que ela vai colocar no PS5. E simplesmente o trailer do Intergalactic foi um trailer top. Mostrou ali a personagem, mostrou ali, né, a nave, mostrou um pouco de gameplay com combate, como que vai ser a arma. E esse anúncio de agora não mostrou nada, só mostrou um cara, uma armadura, um sol, puf. Simplesmente isso. Então sim, pessoal, vou finalizar que o vídeo tá ficando longo, mas é o seguinte. Por que foi uma decepção? Quando a Sony anuncia um evento, você espera pelo menos os últimos 10 minutos do evento, e 40 minutos você espera, pelo menos os últimos 10, uns 2 jogos interessantes ali, que a gente tá esperando, que o pessoal tá esperando. Pô, a Sony vai colocar um evento simplesmente porque ela quer mostrar alguma novidade para os seus jogadores. E o evento de hoje não teve nada, simplesmente nada. Foi literalmente nada. Eu dou quase nota 0 pro evento. Mas teve tal jogo. Pessoal, jogos que você pode soltar durante a semana, as próprias empresas. Mas assim, para um evento onde vai parar criadores de conteúdo, onde vai parar jogadores, onde vai parar players, vai todo mundo querer assistir, você simplesmente não entregar nada.
Falando nessa empresa, vamos dizer que você que trabalha CLT, o chefe marca uma reunião. Ah, pessoal, reunião do final do mês aqui. Você pensa, ou você pensa que vai vir, né, esporro, mas o chefe anuncia essa reunião com um sorriso. Então, é a reunião e tal. Você pensa, vai ser interessante, vamos ter novidades, né? Vai ter bonificação para os funcionários, vai ter notícias boas. E simplesmente essa reunião você vai lá e o chefe fala: ah, então isso, números assim, papapá, papapá. Então você pensa assim: meu Deus, eu vim nessa reunião para nada, perdi meu tempo, não teve nada. Isso acontece demais, você não fica frustrado? Você fica frustrado quando você vai numa reunião que simplesmente não tem nada demais. É o que aconteceu no evento. Foi o que aconteceu. Reuniu o mundo inteiro para assistir, achando que até não teve nada. E como eu falei, não tem problema só de fazer o evento e trazer jogos de fora, jogo oriental é o que tem, não existe jogo ocidental mais, é jogo oriental, RPG com turno e daqueles mesmos estilo lá, né, de jogo oriental, milhões de jogos, né, jogos indies, não, tudo bem trazer o espaço, mas vamos fazer o seguinte, ó, pessoal, vamos fazer um evento, vamos trazer ele 30 minutos, 25 minutos para anunciar os jogos de outras, né, empresas menores, mas nos últimos 15, 10 minutos vamos colocar jogos importantes para nossa comunidade, para a gente finalizar com chave de ouro o evento, né? E esse não teve, tá cada vez pior. Lembra do último State of Play do ano passado? Antes desse, que foi um evento ruim? Foi um evento ruim. Mas teve o Ghost of War no final. Simplesmente a galera não reclamou. Ah, o evento foi fraco, mas pô, finalizou com chave de ouro. E no de hoje não tem. Então, pessoal, eu tô expressando minha opinião, que realmente eu tô preocupado. Parece que as empresas estão com medo de anunciarem coisas novas, estão com medo de arriscar, e estão nessa pegada de marketing. Eles querem que nós façamos marketing para eles. É o que a Rockstar faz. Por que a Rockstar não fala nada? Não fala nada de jogos do GTA 6 dela? Porque nós fazemos o marketing para ela. A gente fica debatendo, a gente fica criando teoria, a gente fica postando, a gente fica pedindo. Então nós estamos fazendo marketing para eles, não precisam gastar com marketing. As outras empresas querem a mesma, querem fazer. Por exemplo, colocou o evento, a gente começou tudo a fazer vídeo, todo mundo fazendo vídeo. Ah, vai ter isso, vai ter aquilo. Fizemos o marketing, chega no evento não tem nada. Então as empresas querem que nós façamos o marketing para eles. Tipo, né? Mais isso aí. Então, na minha opinião, se é para uma empresa anunciar. E não é só a Sony. Pega um spotlight da Capcom que teve esses dias. Que evento frouxo, ridículo. Eu não sei qual foi pior, se foi o da Capcom ou foi o da Sony de hoje. Ridículo. Entendeu? Fazer toda essa evento, não sei o que. Vai ter. Agora, por exemplo, vai ter evento para tal jogo. Vamos fazer um evento para anunciar um jogo. Faz um evento de 20 minutos para mostrar 15 de propaganda ali de outros jogos para chegar no final falar desse exclusivo jogo. Os diretores falando, papapá. Um evento para um jogo. E parece que a Sony tá dividindo. Ela quer fazer State of Play a cada 3 meses, anunciando uns pouquinhos, tal, pra chegar no final de ano, você juntar a salada. Ela falou disso. Não vai fazer algo grande, tipo um showcase, né? Que a gente teve anúncio de God of War, um showcase, vários anúncios grandes. Parece que eles estão fatiando pra fazer a gente fazer marketing. Eu tô fazendo marketing agora aqui. Então, simplesmente, é um vídeo longo, pessoal, porque é complicado. É complicado. Então, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês. Se vocês gostaram do evento, não tem problema. Fale, John, você tá falando besteira, a gente gostou. Não tem problema, é a opinião de vocês. Fale, não, John, eu gostei. Ou se vocês falem que vocês não gostaram, concordo com a minha. John, realmente tá complicado os eventos aí. E as empresas estão querendo que a gente faça marketing para eles. É isso. Amanhã vai estar todo mundo fazendo vídeo e tal. Teve anúncio disso. E nós estamos fazendo. Porque as empresas pequenas não conseguem fazer marketing. Vamos colocar no State of Play que os canais de criadores de conteúdo vão postar que teve trailer desse jogo, que teve anúncio desse, que teve isso, né? Porque se uma empresa anuncia alguma coisa, você posta lá e tal, a empresa anunciou tal. Muita gente não vai nem dar bola. Agora, anúncios do State of Play, todo mundo vai desesperado ver e vai ver aqueles jogos lá que estão querendo que a gente faça marketing para eles. Complicado. Enquanto a Sony ficar nessa linha de fazer um eventinho e tal pra chamar atenção e não colocar nada, só é complicado, pessoal. Quer dizer que as empresas não estão pensando, né, nos jogadores. Elas querem simplesmente jogar joguinhos aí pra você, compra o joguinho e tal, 300, 250 reais, 150 reais, 200, e simplesmente entregar sempre a mesma coisa, que tá sendo jogos repetitivos, estilos repetitivos de jogos, uma cópia, Ctrl-C, Ctrl-V de
de outros jogos, remasterizados. Remake até eu acho, dependendo do remake, é interessante, porque é um jogo lá de trás que reformula todo o gráfico, tudo, mas remasterizada. Por exemplo, ó, Days Gone, vamos jogar um remasterizado. $10 para você dar o upgrade. Veja, é ganhar dinheiro em cima, como foi com The Last of Us e outros vários jogos. Pessoal, então, obrigado aí por quem acompanhou, deixa o likezinho, se inscreve no canal, comenta o que você achou do evento, comenta o que você está achando aí da exposição das empresas, de jogos aí, com esses eventos deles aí. E tamo junto, se inscreve no canal, acompanha o Jonah Games, aqui a gente tem vídeos, memes, novidades, dicas, informações, lives, gameplays, séries. Então temos postagens com notícias e tudo completo sobre os games. Obrigado pessoal, até o próximo vídeo, fui!